Uma excelente notícia do Centro de Desenvolvimento Pessoal e Profissional de Executivos. O site www.consultoriajuridica.cdep.com representa um novo núcleo do CDEP, voltado aos grandes escritórios de advocacia do país que pretendam atender os requisitos organizacionais para gestão da qualidade e responsabilidade social. Seu escritório com certeza lida com empresas nestas áreas: indústrias de alimentos, petroquímicas, indústrias químicas, farmacêuticas, laboratórios, hospitais privados, indústrias mecânicas, eletromecânicas, eletroeletrônicas, hotéis, faculdades particulares e cooperativas de trabalho. Consultoriajuridica.cdep.com. Atendimento em todo o território nacional. Projete-se para novas oportunidades. O grande início está em um simples telefonema: 41 997 64 2212. Fale com o Dr. Roberto Cisne. Vamos lá, continuamos com o nosso programa aqui, o programa Sinap no Ar, o programa do Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná. Seguinte, a gente está fazendo um convite especial para você que nos acompanha, ou pela CWB-TV, o canal 5 da NET, né, ou pelo site www.cwbtv.net, ou acompanha a gente no www.radioweb26000.net, ou acompanha a gente no www.radiodifm.com. A gente tem um convite, né, doutor Vitor? Olha, nós estamos fazendo uma checagem de audiência. Como é que faz? Você que tem o Instagram, que está nos ouvindo ou nos vendo nesse momento, procure lá, Loureiro Vitor Hugo, tudo junto, Loureiro Vitor Hugo, esse Vitor não tem C, o Hugo é com H, Loureiro Vitor Hugo. Aí você, né, faz o convite de amizade e tudo mais, já manda a mensagem. Estou ouvindo em tal cidade, estou ouvindo nesse horário, estou ouvindo pela CW, estou vendo pela CWB, estou ouvindo pela Rádio Web 26000, pela Rádio ODI-FM. Nós estamos fazendo uma checagem de audiência, ok? Deixa eu anunciar desde logo pela repercussão que deu na semana passada da entrevista com o juiz federal Vicente de Paula Ataíde. A pedidos, nós repetiremos na semana que vem. Então você que perdeu a entrevista da semana passada, tá? Na semana que vem nós estaremos reproduzindo novamente aquela entrevista que foi muito interessante, muito proveitosa. Um dado interessante, o julgado que ele vai falar é inédito no mundo. Olha só, eu me surpreendi durante a entrevista, porque eu imaginei que era uma novidade aí para o Brasil, uma notícia... Não, é uma novidade para o direito no mundo. A decisão que foi feita na 7ª Câmara Civil aqui de Curitiba, no mundo. Tá? Não percam então, ok? Bom, gente, então vamos lá, vamos trazer para você informação aqui no nosso programa, porque a notícia não para, mas de jeito nenhum. E morador indenizará, doutor Vitor vai contar para você um caso. O morador indenizará por instalar câmera voltada para a casa do vizinho. É interessante, vamos lá, um morador que instalou uma câmera de segurança voltada para a residência do vizinho na Vila Planalto, no Distrito Federal, deverá retirar o equipamento e pagar danos morais no valor de R$5.000. A decisão é do juiz de direito Carlos Eduardo Batista dos Santos, aparente. Dos Santos, da 2ª Vara Civil de Brasília, que confirmou a decisão liminar anterior. Para o magistrado, foram desrespeitados os direitos à intimidade e à vida privada do autor e a sua esposa. Eita. Ponto. Essa é a decisão do juiz. E eu já tenho o meu comentário. Virar a câmera para onde ele quiser, para a rua, para o vizinho A, B e C, até aí, não, para mim não configura um ato indenizatório, etc. O uso da imagem gravada é que vai gerar indenização. O uso de uma imagem jogada aí em mídias sociais, entendeu? E você filma um vizinho fazendo alguma coisa, etc. E usar a imagem, aí que
cabe essa indenização no meu modo de entender. Virar uma câmera para cá e para lá, não. Para cá e para lá, não. Isso eu não estou invadindo nada. Mesmo porque se eu subir numa cadeirinha e olhar por cima do muro, o vizinho vai dizer para mim não olhar? Pois é. Tá? É a mesma coisa. A câmera é a mesma coisa. Se eu resolver dar uma olhada, escutei um barulho, estou curioso, quero ver alguma coisa, eu olhar. Olhar não é crime. Não tem no Código Penal, do primeiro ao último artigo, diz assim: se você olhar para aquela pessoa, pena de 1 a 5 anos de reclusão. Não tem. Não tem. Então, olhou. Não é crime. Agora, fazer uso de imagens, você tem um celular, você está na rua, filma uma pessoa, uma moça, uma menina, que faz uso daquela imagem e a pessoa consegue se identificar naquela imagem, aí você vai... A casa cai. Vai responder pela indenização. Aí, ó, viu só, gente? Então tome cuidado, né? Não precisa ficar filmando a vizinha na piscina, né? Eu acho interessante. Não precisa filmar. Eu acho interessante, hoje vocês assistem que muitos crimes, muitos acidentes de carro, moto, etc., crimes que a gente vê assaltante entrando na casa, na frente da casa, essas câmeras eu acho uma maravilha, porque a gente vê na televisão, nos programas aí de jornal de manhã, facilita a investigação da polícia. Investiga, isso eles desvendam às vezes os crimes com essas câmeras. E é uma facilidade, o preço está caindo, a facilidade de instalar hoje em dia, muitas delas nem fio precisa mais, é câmera sem fio. Então, por um lado é uma grande novidade. O que eu volto a dizer, é o mau uso da imagem que gera danos morais, entendeu? Essa privacidade, até uma criminal, a divulgação, tal. Apontar a câmera, pode estar gravando ou não está gravando, não interessa, é o olho da pessoa, né? Beleza? E aí vamos para o direito do trabalho. Direito do trabalho, doutor André Arruda Vaz vai nos conversar agora sobre direito do trabalho. Doutor André, por gentileza. Não saia daí, daqui a pouquinho tem mais programa Sinap no ar, direto da Casa do Advogado. Olá, tudo bem? Vocês já pararam para pensar quais são as funções do direito do trabalho? Vocês já pararam para pensar qual que é o intuito, não é, de um instituto denominado direito do trabalho na sociedade moderna? Pois bem, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre este instituto. Não é? O direito do trabalho, ele é um instrumento de regulação de instituições e de relações humanas, com fim previamente estabelecidos, não é, em determinado contexto histórico. Nós precisamos aqui compreender que o direito do trabalho ele surge, não é, num momento histórico em que as relações de trabalho, a relação, não é, do ser humano com o trabalho, ela necessita de uma limitação, de uma regulação, da imposição de alguns limites, não é? Estes limites determinados seja pela necessidade de proteção da vida do trabalhador, seja por necessidade de preservação da dignidade, de condições mínimas de trabalho, assim como, claro, e principalmente por força da exploração do mercado, né? Enfim, a exploração humana, né? Pelo capitalismo. Nós chegamos a patamares tão devastantes no que tange ao trabalho relacionado à vida humana, que houve a necessidade de implementação de medidas limitadoras pelo Estado. Pois bem, e aí nós temos toda uma evolução histórica do direito do trabalho, cuja a legislação ela é bastante rudimentar. Nós passamos por um momento de legislação mínima. As regras e diplomas legais, nós precisamos compreender, são resultados de processos políticos, processos sociais, processos políticos bem-sucedidos, diga-se de passagem, e, claro, dentro de um contexto que engloba aí um todo, um contexto, um quadro sociopolítico. Pois bem, quando nós falamos em regulação, né, em função do direito do trabalho enquanto instrumento de regulação das relações sociais, das relações econômicas e por que não, nós temos também que falar de algumas funções específicas do direito do trabalho.
Uma delas é a função de desmercantilização da força de trabalho. Quando nós falamos em força de trabalho, quando nós falamos em trabalho humano, nós estamos a falar daquele dispêndio de força, de energia, de vida do ser humano em prol de uma atividade, em prol do desempenho de determinada função, de determinada atividade, de determinada forma até mesmo de provimento de renda, de provimento do seu sustento, né, economicamente falando. Então, quando nós falamos em trabalho, nós estamos a falar desta força viva, que é o trabalho despendido pelo ser humano, pela força humana despendida para realizar algo. Pois bem, e falar de funções específicas do direito do trabalho, a principal delas é de desmercantilizar o trabalho, a força do trabalho. Ora, o trabalho é uma mercadoria? Veja, esta é uma discussão bastante complexa, mas infelizmente, né, a grande maioria hoje da doutrina, enfim, dos entendimentos é de que sim, o trabalho ele é uma mercadoria. Não é uma mercadoria simples, e esta é uma discussão complexa que aqui nós não temos como fazer. Porém, nós precisamos lembrar que, por ser a força humana, né, em prol do desenvolvimento de determinada atividade, o dispêndio de vida pelo ser humano, de saúde, né, de energia, nós temos que impor limites a esta comercialização da força de trabalho. E uma das funções específicas é impor este limite, né, à sociedade capitalista. Ou seja, eu posso negociar o meu trabalho, a minha força de trabalho até determinado limite. A partir de determinado limite, eu, Estado, coloco aí uma barreira. Digo, olha, até aqui você pode negociar. Então, a legislação ela tem esse papel de regularizar, de limitar a exploração do trabalho. Outra função bastante interessante, bastante específica é a de o caráter modernizante e progressiva do ponto de vista econômico e social. O desenvolvimento do trabalho, a todo dia, ele sofre expansão nas suas conquistas, né? Inovação, aperfeiçoamento, seja pelos trabalhadores, seja pela indústria, né? As condições de trabalho a todo tempo se movimentam, se movem e exigem, né, uma melhoria em suas condições. A valorização do trabalho humano, então, melhorar as condições de trabalho, melhorar o ambiente, melhorar a jornada, reduzir os riscos, entre outros, né? Entre outros instrumentos, são elementos aí que propõem uma modernização, propõem menores impactos na vida e na saúde do trabalhador, quando o assunto é o dispêndio da força de trabalho. Estas funções também, né, nós temos que lembrar que a função do direito do trabalho também é o trabalho, a maioria do ser humano, dos seres humanos, melhor dizendo, vive da sua força de trabalho, e logo o direito do trabalho ele tem um caráter civilizatório, ele tem uma função política na sociedade, uma função inclusiva, democrática, do ponto de vista econômico, do ponto de vista social. Estas são algumas considerações trazidas a respeito, né, da função do direito do trabalho na sociedade e na vida das pessoas, por que não? Porque o ser humano, né, ele vive do fruto do seu trabalho, a grande maioria das pessoas em todo o planeta assim vive, em decorrência do seu trabalho diário, trabalha para produzir uma vida digna, uma vida minimamente digna. Então, o trabalho, ele encontra uma centralidade na sociedade moderna e é assim que ele deve ser visto. Claro, temos que pensar sempre em um trabalho produtivo, um trabalho que degrade, né, de forma mínima a vida e a saúde do ser humano, e, claro, equilibrar principalmente esta relação entre capital e trabalho. Nesse sentido, a minha fala hoje, eu agradeço a CWB TV, a Rádio Blitz, agradeço ao Dr. Vitor Hugo, Ney, Santos, aos nossos telespectadores, aos nossos ouvintes, um grande abraço e obrigada pela honra, pela alegria, né, das vossas audiências. É muito bom estar com vocês. Obrigada, um grande abraço a todos.
A Unisinap, Universidade Corporativa do Sinap, instituída pelo Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná, possui cursos de capacitação profissional que aprimoram o crescimento contínuo, focado nas suas habilidades e capacidades técnicas. Buscando aprimorar-se profissionalmente, também é uma forma de investimento na sua própria carreira. Isso porque aperfeiçoar conhecimentos e habilidades constitui para um crescimento na profissão e, consequentemente, um aumento do seu salário. Venha conhecer, inscreva-se nos cursos online, acessando agora o site sinappr.org ou pelo nosso WhatsApp, mande uma mensagem 41996586981. Unisinap, garanta o seu futuro. Garanta a segurança da sua família, do seu patrimônio e da sua empresa. Fale com o Machado na Interportal. Câmeras, inclusive com infravermelho para uso noturno, portões eletrônicos, interfonia, cerca elétrica e muito mais. E a Interportal. Interportal, atendendo a grande Curitiba. Anote já esse número. Segurança é tudo na vida. O Sinap, Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná, tem um convite para você, advogado e advogada de todo o Estado do Paraná. Venha fazer parte do Sinap. Você vai encontrar no nosso site www.sinappr.org uma ficha de inscrição. Basta imprimir, preenchê-la. Tire uma foto, também foto da sua carteira de advogado e um comprovante de residência. Mande tudo para cá no nosso WhatsApp, no 41996586981. E você já fica fazendo parte desse grande time. sinappr.org, a casa do advogado. Venha! A Zaido Contabilidade é uma empresa idônea, com foco na qualidade de gestão contábil de empresa de Curitiba e região. Serviços contábeis para advogados, reestruturação societária, com o objetivo de reduzir sua carga tributária, fóssil de serviço, adição e alteração de sócios e serviços na sociedade, contabilidade gerencial. Auxiliamos seus gestores na tomada de decisão. Aplicativo Zaido Empresas, análise financeira na palma da mão. Contabilidade especializada em escritórios jurídicos. Acesse www.zaido.com.br ou ligue 41 3027 9555. Uma excelente notícia do Centro de Desenvolvimento Pessoal e Profissional de Executivos. O site www.consultoriajuridica.cdep.com representa um novo núcleo do CDEP, voltado aos grandes escritórios de advocacia do país que pretendam atender os requisitos organizacionais para a gestão da qualidade e responsabilidade social. Seu escritório com certeza lida com empresas nestas áreas: indústrias de alimentos, petroquímicas, indústrias químicas, farmacêuticas, laboratórios, hospitais privados, indústrias mecânicas, eletromecânicas, eletroeletrônicas, hotéis, faculdades particulares e cooperativas de trabalho. consultoriajuridica.cdep.com. Atendimento em todo o território nacional. Projete-se para novas oportunidades. O grande início está em um simples telefonema: 41 997 64 2212. Fale com o Dr. Roberto Cisne. Alô, advogado e advogada da região metropolitana de Curitiba, de todo o Paraná, venha confraternizar conosco. Fundação do Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná, 33 anos, isso mesmo. Venha comemorar no dia 2 de dezembro, às 19 horas, no restaurante Madalosso, aqui em Curitiba. Entre em contato, ligue para nós, 41 99658 6981. Contamos com a sua presença.
2 de dezembro, é uma quinta-feira, às 19 horas, no restaurante Madalosso, em Curitiba. Venha!